Boa tarde a todos. Nós estamos dando início a essa jornada de hoje, homenageando os 100 anos do rádio, a chegada do rádio no Brasil. E essa primeira mesa vai ser uma homenagem à história desse veículo, a gente tentar descobrir as origens, a importância que ele teve e a contextualização histórica do rádio. O que ele significou também para o Brasil e de que forma a história do Brasil influenciou o rádio. Tá? A nossa mediadora vai ser a professora Rose Schianazzi, uma expert nesse estudo da história do rádio. Ela vai detalhar um pouquinho até a experiência dela para vocês. E um convidado especial de honra, o Clayton Sintra, que está produzindo, quer dizer, está a ponto de lançar, já está pronto, um documentário também sobre 100 anos da história do rádio aqui no Brasil. Eu passo a palavra para a querida professora Rose Schianazzi. Obrigada, boa tarde. Eu dou aula de jornalismo há 27 anos na PUC e durante 15 eu dei aula de História do Rádio da TV no Brasil. Eu, na verdade, já escrevia sobre televisão no Jornal do Brasil, mas aí, quando me convidaram, você também tem que saber sobre o rádio. E eu comecei a estudar muito sobre o rádio e hoje eu conheço um pouco a história do rádio. Né? Então, depois de 15 anos, acabou essa cadeira. E aí, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com tantos livros, com tanta informação? Né? E aí, o meu mestrado na história da cultura aqui da PUC foi sobre o rádio na Segunda Guerra. E gerou um livro que está na biblioteca, que você ler. Né? Então, eu queria que o Clayton, que é um cinegrafista da TV Globo, que vai para a rua quase todo dia, como é que agora a emissora, tão forte como a TV Globo, está chamando pessoas, funcionários de vários setores para dirigir produtos, para criarem produtos. Então, eu queria que você falasse como é que foi esse convite, você propôs isso e eles aceitaram, né? Boa tarde, gente. Eu quero agradecer, professora, pelo esse convite a todos. É uma honra eu estar aqui hoje representando um setor, assim, de certa forma estou representando, né? Um setor muito bacana lá dentro da empresa. A primeira coisa que eu cheguei aqui que eu vi uma mulher ali, ó, filmando, isso para a gente é muito orgulho. A TV Globo ela vem incentivando mulheres, né, em um departamento que ainda não lá mais, mas que foi um departamento muito machista, né, por muito tempo. E aí a gente vê mulheres, né, se familiarizando com a câmera, participando dessas coisas mais técnicas, a gente fica feliz com isso. Eu posso fazer uma breve apresentação minha? Sou formado em cinema pela Jorge Amado, em Salvador, Bahia. Sou pós-graduado em produção executiva e gestão em televisão na FMU em São Paulo. E estou, na verdade, desde a Copa do Mundo, da última Copa do Mundo, na TV Globo, né? Então, vamos lá. Eu sempre tive uma paixão pelo rádio, né? Desde criança, por comunicação, enfim, eu acho que eu nasci gostando de televisão, nasci gostando de comunicação. Acho que todo mundo aqui se identifica com isso. Ninguém cai de paraquedas no jornalismo, nem no cinema, porque a gente gosta mesmo. E aí eu estava com esse projeto já desde um bom tempo, sei lá, uns 2 anos atrás, 3 anos. Eu falei, nossa, o rádio está chegando, 100 anos do rádio, vou tentar preparar alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar, e aí uma das primeiras pessoas das minhas pesquisas veio a professora Rose Schianazzi, ela já é muito famosa, tá? Super... Dá um Google ali, um especialista sobre o rádio, a professora aparece. E aí eu fui juntando algumas coisinhas aqui, comecei a estudar, pesquisar, e também pesquisei se tinham pessoas também produzindo essa mesma ideia, que às vezes era um pouco chato, né? Você, uma certa TV, uma certa streaming já está fazendo uma produção. Mas aí, como tinha o lado da TV Globo e como a gente tinha um bom elenco forte, um deles é a Fernanda Montenegro, né? E vale ressaltar que é a única mulher viva que fez radionovela, né? Ela é a única atriz de radionovela viva. Então, a gente tinha essa pedra na casa, essa pedra preciosa, eu falei, ela não pode ficar de fora. E aí, conversei com a assessoria da TV Globo, eles liberaram, fui conversando com a Fernanda também se apaixonou pelo projeto, e as coisas foram caminhando, né? Então, hoje a gente tem a Fernanda Montenegro, tem o Gilberto Gil, tem a Maria Bethânia, tem a Doris Monteiro também, que é uma das únicas cantoras vivas ainda no rádio. Infelizmente, no início da pandemia, 4 delas morreram. E aí foi essa paixão, e aí eu fui me aprofundando no rádio e descobrindo histórias belíssimas. É muita história que a gente se apaixona cada vez mais, assim. E você falou de coincidências, né, no seu livro, e foram acontecendo também coincidências, que no próprio filme tem umas coincidências muito loucas.
eu fui para São Paulo entrevistar um dos maiores colecionadores de aparelhos de rádio do Brasil. Ele tem rádio até do Hitler, é um cara muito... Tem um pedacinho nesse trecho que a gente preparou para vocês. E aí, no filme mesmo, em si, tem um encerramento dessa entrevista dele, da participação dele, que ele vai me colocar um disco. O disco que ele colocou para a gente encerrar era a primeira música da Maria Bethânia tocada no rádio. Então, aí dele a gente já corta para ela. Então, com o casamento, as coisas foram se casando, assim, parece uma coisa meio espiritual, né? Vão se encaixando. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Eu acho que foi preparado com muito carinho, com muito trabalho. Foram 2 anos. E eu também vou falar rapidamente desse projeto, né? Eu fiz tudo sozinho, né? A TV Globo, a gente tem um projeto lá chamado MUT, que é um projeto multifunção. Isso não significa nada de que tem pessoas que me perguntam, o que é? Tá falindo? Você agora vai ter que exercer várias funções com salário só. Não é isso. Na verdade, é para quem quer. O Multi, hoje, você desenvolve um projeto, né? E aí você tem um apoio da TV para você executar aquele projeto. Então, esse projeto você participa de tudo. Se você falar assim, eu quero todo o apoio de uma grande produção, eles vão te dar isso. Mas se você não quiser, fala assim, olha, eu consigo fazer sozinho, então eles olham para você, então vai e faça. Aqui o equipamento, aqui foi o que aconteceu comigo, né? Foi um desafio. E aí eu viajei para São Paulo sozinho para gravar, mas tudo porque eu quis, né? Então esse projeto, ele é isso, é um projeto brilhante, onde a gente tem, em São Paulo, uma vez por dia, ou 3 vezes, 4 vezes na semana, a gente já tem matéria no dia a dia, no jornal, com esse projeto. Então vocês que estão ainda na área acadêmica, aí estão estudando, né? Estão se formando, tentem ser multi o possível, porque o mercado ele vai exigir isso da gente, você filmar, produzir, editar, entregar o produto pronto. Isso não significa que o mercado está morrendo, que as coisas estão... Não é. Eu acho isso até mais bacana, porque você mostra a tua linguagem autoral naquele projeto, né? Tem o teu nome ali, tem o teu olhar 100%, desde a edição, desde a produção, o teu roteiro. Então, isso é gostoso. Né? Me deu um trabalho à beça, mas depois quando você vê a coisa pronta, a coisa acontecendo, isso nos deixa com muito orgulho. O Nashvin, que é o nosso professor, ele também faz filmes sozinho, né? Ele produz, não sei se vocês conhecem o professor Nashvin, ele dá aula também com os alunos estrangeiros. Então, por exemplo, o Cleiton, ele trabalha sábado, trabalha domingo porque ele quer, porque ele gosta, porque ele está construindo alguma coisa dele. E antigamente existia essa barreira da hierarquia. Só os grandes diretores podiam fazer filmes, documentários, séries. Hoje há uma quebra disso. Então, as pessoas... E ele é formado em comunicação, mas ele tem essa gana de fazer, né, com carinho, com amor, e há 2 anos que ele faz esse trabalho, que vai ser lançado na Globoplay, que é uma plataforma maravilhosa, né, e não só no Brasil, como no mundo. Né? Eu falo isso com muito orgulho, assim, não de mim, claro, mas assim, eu sou o primeiro filme, primeiro documentário em toda a história da TV Globo, eu acho que em toda a história do cinema, sei lá, que um cinegrafista, um repórter cinematográfico faz tudo sozinho, né? É 1h10 de conteúdo, e isso eu me sinto orgulhoso, porque assim eu acabo que representando uma classe, né, amigos, colegas que são capazes de fazer, mas não tem aquela coisa de tem medo, né? Acha que não vai dar certo. Eu sempre falo, se tem um projeto, tem uma ideia, corre atrás, faz o que você consegue. Não tenha medo. Não tenha medo do que vão achar, se está a melhor imagem, se está... Hoje o que vale muito é a informação, né? E é isso, gente. Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Tem uma expressão que é meio ridícula, mas quer dizer, força na peruca, né? Exatamente. Dizer, a gente tem que ter um sonho, a gente tem que sonhar e tem que ir atrás. Exatamente. Realmente tentar realizar. Bom, então eu vou fazer uma rápida aula da história do rádio. O rádio ele vai ter várias fases, né? No Brasil ele tem 100 anos, mas na verdade tem uma exceção aqui, porque a Rádio Clube Pernambuco foi a primeira rádio do Brasil, só que não foi considerada por conta de não ser a capital federal, Recife, né? Mas no mundo o rádio já está funcionando um pouco antes. Os Estados Unidos começa em 1920. E no século XIX teve um padre, o Landel de Moura, que fez uma experiência que deu certo, que é a transmissão da voz humana de um ponto a outro da Avenida Paulista. Mas também não foi reconhecido
E quem foi reconhecido foi o italiano, quer dizer, o inglês de origem italiana, que foi o Marconi. O Marconi é considerado o pai do rádio, porque ele fez essa conexão. Mas, na verdade, muitas pessoas estão fazendo essa experiência da voz viajando sem fio. A voz viajando com fio já era uma realidade, né? O telégrafo é uma dessas experiências. Aqui é o Landel de Moura, e aqui é o Marconi. Ele assustava a igreja, porque a igreja não queria essas experiências, que achava que era uma coisa meio de bruxa, de fantasmas, de espíritos. Então, o coitado do Landel sofreu muito e ele não conseguiu. Ele teve que ir para os Estados Unidos com o dinheiro dos amigos para poder patentear outros produtos, mas o rádio mesmo já tinha sido patenteado. Então, a primeira rádio oficial vem para o Brasil em 1922, está fazendo 100 anos agora, dia 7 de setembro, e duas empresas americanas, a Western Electric e a Westinghouse, trouxeram equipamentos para tentar vender na exposição do centenário da independência. Essa exposição durou quase 11 meses, no centro, em vários lugares do centro, e a Westinghouse colocou uma antena no Cristo Redentor, não existia a estátua ainda, e transmitiu a grande data, que foi o grande evento, que foi a execução da ópera O Guarani, da Teatro Municipal, para o evento na Praça 15, aqui naquela região. E a Western Electric ela ficou acompanhando todos os eventos, porque estava na época da moda das palestras, das pessoas que sabiam alguma coisa iam contar. Então, o Rio de Janeiro vivia ouvindo palestras. Isso era grande fenômeno, né? Ali tem um aparelhinho, o rádio Galena, era um rádio construído pelas pessoas. Vocês podem até construir um Galena, se vocês quiserem. Vocês pegam uma caixa de charuto, uns eletrodos e tal, uma antena de bambu, e na época tinha um cristal de galena que era sensível ao som. Então, de repente, você ouvia a vizinha brigar com o vizinho, né? Escondido, ouvia um navio passando com uma música. Então, era muito precário ainda, mas esse evento de 1922 trouxe uma importância para o rádio. Algumas pessoas puderam ouvir, e a Westinghouse também trouxe aparelhos montados, mais sofisticados e melhores do que o rádio Galena, e já com sintonizador. Você já podia mexer o botão e passar de uma frequência a outra. Então, o Roquete Pinto ele era multitarefa também, ele era médico, antropólogo, ele era um cara inteligentíssimo, foi na Missão Rondon, ele viu que o povo brasileiro era muito atrasado, morria por qualquer coisa. E ele falou, puxa, se a gente tivesse rádio para essas pessoas podiam aprender coisas, podiam apreciar música clássica, podiam aprender a se cuidar melhor, podia fazer palestras médicas. E aí ele se reuniu com os cientistas da Academia de Ciências, da qual ele fazia parte, e falou, vamos fazer uma rádio, né? Então, a primeira rádio brasileira vai ser aberta em 1923, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Eles alugaram uma sala na Rua da Carioca, e aí as pessoas que trabalhavam lá, ninguém ganhava nada, era todo mundo da academia, inclusive a filha dele também falava ao microfone, e assim eles começaram a fazer rádio. Então, era uma rádio sociedade. Então, existia, ou era sociedade ou era rádio clube. Então, no ano seguinte, nasceu a Rádio Clube, com esses equipamentos que vieram também dos Estados Unidos, da Western, e era tão precária a cidade do Rio de Janeiro que não podiam duas rádios funcionar ao mesmo tempo, tipo de estourar tudo, ia sobrecarregar. Então, uma rádio funcionava segunda, quartas e sextas, e a outra terças, quintas e sábados. Domingo ninguém fazia rádio, né? Então, o rádio tinha esse papel até 1932, porque eram proibidos os anúncios. Não se podia colocar nenhum tipo de anúncio, né? Era realmente só muito disfarçado. Então, se tinha um anúncio assim, como você toca piano bem. Quem te ensinou? Foi Dona Maricota da Rua do Catete, número 214. Era uma espécie de anúncio, né? Mas não tinha essa formalidade, não tinha um anúncio. Então, em 1932, o Getúlio Vargas ainda não era presidente, era deputado, ele libera alguns anúncios, as rádios podiam ganhar algum dinheiro e esse dinheiro serviria para comprar equipamento, para contratar um ou outro profissional, que eles chamavam de speaker, que era o locutor, o cara que colocava o disco, o cara, né? Então,
eles podiam fazer esses anúncios, mas não podiam falar nem de roupa íntima, nem de remédios, nem nada que eles achassem, que o governo achasse que iria poder chocar o ouvido dos ouvintes, né? Ao mesmo tempo, estão chegando os rádios importados dos Estados Unidos e da Holanda, rádios que são caros, já montados, e as pessoas tinham que comprar a prazo, que era muito caro, mas a atividade está atraindo muita gente, né? Então, no Brasil todo, outras rádios sociedades e outras rádios clubes estão abrindo, mas, ao mesmo tempo, fechando, porque as pessoas não tinham condição de manter essas rádios funcionando, porque podia ficar até na casa de um sócio, mas tinha que quebrar a parede, tinha que pegar um piano, tinha que dar comida para as pessoas que iam lá, mas tudo era de graça, tudo era, né, muito primário, mas as coisas estavam acontecendo. Então, isso aqui é uma correção histórica. Os historiadores viram que, para fazer justiça, a Rádio Clube veio em primeiro lugar. O Roquete Pinto ele fez uma coisa incrível. Ele pegou um fio e ele esticou o fio da Rua da Carioca, no centro, até a casa dele em Copacabana, e lia o jornal e comentava os jornais. Ele falava que os analfabetos, que era a maioria da população brasileira era analfabeta, podia entender o que estava acontecendo, porque ele estava comentando a política. Então, no começo do jornalismo, a gente falava que era um jornal corta e cola, cortava as notícias, colava no papel e a pessoa, o speaker, o locutor, lia, né? Não existia uma redação de jornal, de rádio. Bom, em 1932 também estoura a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Aqui no Rio, a gente não estuda a Revolução Constitucionalista. Alguém estudou? Acho que não. Porque foi um acontecimento que ocorreu em São Paulo contra o Getúlio, que tinha prometido uma Constituição e não cumpriu. Então, São Paulo foi às armas, né? Lutaram contra o governo federal, contra o Getúlio, que já estava no poder. E aqui no Rio de Janeiro era proibido falar na Revolução Constitucionalista. E os rádios também estavam proibidos de falar. Então, tinham censores que iam de rádio em rádio para ver se alguém estava falando alguma coisa da Revolução Constitucionalista. Isso estava absolutamente proibido. Mas, de madrugada, esse cara aqui, o César Ladeira, ele estava na rádio, a rádio Record, lá de São Paulo, que é uma rádio boa, e ele foi considerado o homem da Revolução. A voz dele era incrível, e ele eliminou da rádio, nos anos 30, todas as vozes feias, porque qualquer um queria trabalhar no rádio, queria conquistar uma profissão. Então, tinha gente fanha, gente gaga, gente com vozes feias, irritantes, né? Então, ele vai eliminando, ele vai descobrindo como se faz rádio, fazendo rádio. E a voz dele, de madrugada, chegava aqui numa estação chamada Mairink Veiga, que era uma rádio muito interessante, muito legal. Os cariocas se apaixonaram pela voz de César Ladeira, e quando acabou a Revolução, os paulistas perderam, ele foi preso junto com os outros. Vários meios de comunicação, vários jornais abriram suas próprias estações. A Rádio Tupi, o Jornal do Brasil, cada um tinha uma característica diferente, mas os jornais ficaram com muito medo de não conseguir competir com o rádio. Então, sempre que um veículo novo começa, o anterior fica ameaçado. Então, o rádio fala, a rádio é muito ruim, as pessoas têm vozes feias, não vai dar em nada. Mas não, continuou, conseguiram evoluir com o rádio, e o jornal teve que se adaptar, enfrentar esse primeiro concorrente. Quando vai chegar a televisão, a gente vai ver que vai acontecer a mesma coisa. Quando chegar lá na frente a internet, também a gente vai ver que vai ocorrer a mesma coisa. Bertolt Brecht, que era um grande teatrólogo alemão, fez uma grande revolução no teatro, ele acompanhava o rádio na Alemanha e ele falava, eu sonho no dia em que não apenas a gente vai ouvir o rádio, como a gente também vai falar para as pessoas que estão no rádio. Isso aconteceu, realmente agora a gente vive isso, né? A gente pode falar com o comunicador que está na emissora, né? Então, o streaming fez isso. Então, alguns brasileiros achavam que o rádio era vulgar, que não era legal. Então, isso vai mudar muito dependendo do intelectual, né? Mas o rádio realmente abriu portas para muitas coisas. Quer dizer, o sonho de você se apresentar cantando, de conquistar
conquistar uma nova profissão, né? Ou contar piadas no rádio, enfim, achar, principalmente as mulheres, né? Achar uma nova profissão, conseguir ganhar dinheiro. Então, isso realmente o rádio vai proporcionando aos poucos, a partir dos programas de calouros que surgiram nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, que chamava The Gong Show. Então, se a pessoa errasse, ela era gongada com uma grande roda de bronze e ela saía humilhada do estúdio. Então, ela voltava às vezes, ou senão nunca mais voltava, mas se ela passasse pelo crivo do dono do programa, como Ari Barroso, ela já estava meio caminho andado para a nova profissão que ela ia seguir. Então, o Adhemar Cazé, que é avô da Regina Casé, ele comprou um horário da Rádio Philips, que era a melhor rádio da época, e criou o seu próprio programa. O primeiro programa do Cazé tinha metade música clássica, metade música popular. E aí ele viu que ninguém quis saber da música clássica, porque todos tocavam música clássica, todo mundo gostou da música popular. Então ele falou, não vou mais falar em música clássica, só vou basear na música popular brasileira, o samba urbano, as piadas, as conversas. Então ele se deu muito bem e ele fazia questão de pagar para todo mundo que ia no programa. Então ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, que ele conseguiu vendendo aparelhos de rádio, ele gastou nos talvez 20 primeiros programas, porque ele queria pagar todo mundo, ele queria pagar o cachê para todo mundo. E aí ele um dia reúne a equipe e falou, olha, eu vou ter que parar com esse programa, eu sei que o programa é de maior sucesso no Rio de Janeiro, mas eu não tenho como pagar o cachê, eu não quero que as pessoas trabalhem de graça para mim. E as pessoas ficaram super tristes, deprimidas. Puxa, mas o seu programa é melhor. É hoje o horário do Fantástico, né? Um senhor vindo de um laboratório de São Paulo foi no escritório e falou que queria falar com o Cazé. O Cazé não estava, esperaram. Quer dizer, o rapaz esperou e quando o rapaz de São Paulo, da publicidade, falou, olha, quanto custa o seu programa? Ele falou, era caríssimo. Não, a gente quer pagar, nosso laboratório, Queiroz, quer pagar para você o valor desse horário. Ele falou, mas como assim? Que loucura. E nós vamos fazer um contrato de 6 meses, você vai continuar com o programa Cazé. Cara, foi super. Imagina, estava acabando, de repente tem um respiro, né? E quando ele saiu, o Nassara, que vai se tornar um grande caricaturista, que era o secretário dele, falou, você esqueceu de perguntar qual é o produto que tem que fazer propaganda. Ele falou, meu Deus, eu esqueci mesmo. Vamos atrás dele. E aí ele descobriu que era um produto proibido, que era um produto para laxante. Todo mundo já ouviu falar em laxante, né? Isso era proibido. Então, eles iam perder o dinheiro porque não podia falar em laxante, era uma palavra feia, né? Era um termo. E aí o Nassar ele vai inventar uma história sensacional e os censores não entendem e deixam passar. Ele também fez, por acaso, o Nassar fez a primeira música do Pão, né? Porque o Cazé achou um anunciante na padaria de Botafogo, que já acabou, rival daquela outra que não existe, na Rua da Vontade da Pátria, e aí era um português muito cabeça dura, e aí eles faziam... Você não quer colocar um anúncio no meu programa? É português, não tinha jeito nenhum. Eu não sei nem o que é rádio, eu não tenho rádio, não me importa. Fica... Não, mas, por favor, é bom para a sua padaria. Não, eu já vendo muito pão, não preciso vender mais pão. Enfim, foi aquele diálogo com o Adhemar Cazé, que era um cara muito convincente, e aí ele acabou assim, tá bom, eu vou fazer um anúncio de graça, se o senhor gostar, o senhor paga, se o senhor não gostar, não paga. Ah, tá bom. E aí todo mundo que chegava cantava, mas o que está acontecendo? Que música é essa? Né? Aí descobriram que era o jingle, primeiro jingle, sem saber que era essa palavra, o jingle, e foi feito para agradar o dono da padaria português, e claro que ele passou a fazer anúncio do pão. Bom, então, caminhando dos anos 30, dos anos 40, né, as primeiras notícias da guerra começam a surgir, a guerra começa na Europa em 39, primeiramente a gente acha que não vai atingir o Brasil, e o Brasil está fora desse mundo europeu, mas a gente vai ver que a guerra vai atingir também, porque começou a faltar tudo, não conseguiam importar, os navios foram bombardeados, os submarinos alemães na costa brasileira
pescadores humildes morreram, enfim, teve muitos navios e barcos afundados pelos submarinos alemães. Os americanos começaram, já nos anos 40, a querer que o Brasil ceda o terreno, uma área de Natal e do Recife, para que, se ele entrasse na guerra, pudesse sair dos Estados Unidos para o Brasil e rapidamente chegaria na África, né, no litoral africano. E Getúlio acabou aceitando entrar na guerra do lado dos aliados, né? Entre as coisas que os Estados Unidos trouxe para passear o Getúlio e o público do rádio, ele trouxe 3 formatos muito importantes, que foi o Repórter Esso, que foi o primeiro noticiário estruturado do rádio brasileiro, redação, com pessoas checando, com uma assessoria de imprensa, com agência de notícias, etc. Trouxe formatos masculinos, como o Sombra, e trouxe a radionovela. Esses 3 formatos estouraram na Rádio Nacional, que foi uma rádio que era uma rádio particular, mas que foi encampada pelo governo. O governo pegou essa rádio para si, porque eles estavam devendo algum dinheiro, em vez de ajudar a rádio a ficar independente, eles tornaram a voz do Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas não queria falar com o povo brasileiro e ia até a Rádio Nacional e se tornou uma rádio mista, não só do governo, como também uma rádio comercial. Então, eles continuaram a ir para o mercado para conseguir anúncios para poder bancar a Rádio Nacional, e a Rádio Nacional vai estourar completamente. O Getúlio Vargas criou a Hora do Brasil, depois a Voz do Brasil, que até hoje está no ar, né, às 7 horas. Algumas emissoras mudam o horário, mas é obrigatória a Rádio Nacional. E, nesse horário, o Getúlio Vargas e a equipe dele, principalmente o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, falava bem do governo, tudo maravilhoso. Então, tá o Repórter Esso, eles trabalhavam com a United Press Association, então era um noticiário de jornal que não era aberto aos assuntos da cidade ou do país, mas estava só focando na guerra. Então, quando eles davam o prefixo do Repórter Esso, todo mundo saía correndo pela casa para ouvir o que o Repórter Esso estava falando. De madrugada, as pessoas ouviam rádios que vinham de outros países pelas ondas curtas. Então, talvez os bisavós de vocês ouvissem a BBC, a Rádio Francesa, a Rádio NBC, todas estavam transmitindo para o Brasil em ondas curtas, né, na guerra. Antes da guerra, a Rádio Berlim estava muito presente, a Rádio Russa estava muito presente, e a Rádio Italiana também, todo mundo também querendo fazer a cabeça dos brasileiros para as suas próprias causas. Mas aí, quando o Brasil se posiciona a partir, né, do ideal dos aliados, né, essas outras forças se enfraquecem. Sendo que, na Alemanha, os nazistas sabem exatamente quem são os brasileiros do sul do país, que ainda ouvem a Rádio Berlim, que tinha muita força, né? E quem são esses brasileiros que poderiam entrar numa guerra contra os aliados. Então, com o fim da guerra, também acaba o regime do Getúlio Vargas e outros formatos vão entrando na grade, vamos dizer, da Rádio Nacional. A Rádio Nacional é a rádio mais importante do Brasil. A gente sempre compara com a TV Globo, né, de hoje, mas hoje também já está mudando, mas todo mundo queria ouvir a Rádio Nacional no país, já tinham antenas. Tinham antenas também de ondas curtas para fora do Brasil. Então, tinha a Rádio Nacional em espanhol, em inglês. Então, as pessoas acompanhavam as músicas, tudo. Roubar um pedacinho aqui. Ela falou dessa questão das ondas curtas, que na verdade de ondas curtas não tem nada, né? Era sem fronteiras, né? Esse sinal. Uma coisa que a Doris não, mas eu falo assim, o palavrão ondas curtas, né? De ondas curtas acaba não tendo nada. Eu não sei se isso está documentado em algum lugar, mas pelas minhas pesquisas não ouvi, e a Doris Monteiro me contou uma coisa interessante, né? Ela dizia que lá no Copacabana Palace, como eram feitas algumas transmissões ali da Rádio Nacional, pessoas que vinham nos navios, né, da Europa tal, ouviam os bailes de carnaval e quando chegavam no Brasil queriam ir para o Copacabana Palace para ouvir a Doris Monteiro. E ela só tinha 14 anos de idade. Né?
E a mãe dela ficava ali atrás da cortina, que ela não podia fazer o show. Tomando conta, né? Tomando conta dela. Isso é interessante, né? Você falou dessa questão da onda, de ter chegar em outros países. Olha como foi importante, né? Mostrar ali o Carnaval do Rio de Janeiro, o samba chegar até essas pessoas através de um transmissão dentro de um navio. Isso despertar nas pessoas a vir conhecer o país e o Copacabana Palace. Conhecer a música brasileira também, Sim. né? As ondas curtas também permitiram, antes da guerra, inclusive, que o Brasil acompanhasse pela primeira vez uma Copa do Mundo, 38. em 1938. Então, através de um pool de emissoras lideradas por São Paulo. Então, elas possibilitaram muita coisa ainda no momento embrionário das comunicações. Né? Muita emoção. Bom, então, a televisão ela só vai começar em 50, mas desde no final dos anos 30, as pessoas vão à emissora para ver os seus artistas. Essa Em Busca da Felicidade, então, foi a primeira novela trazida pelos americanos. Você tinha que mandar uma embalagem da pasta de dente, Colgate, né? E você ganharia esse livrinho aí, que eu tenho um exemplar, que era a história, a sinopse da novela. Essas novelas eram compradas em Cuba, elas eram adaptadas para a América Latina inteira e também para os Estados Unidos, e aí as pessoas ouviram, era um chororô, eram dramas, eram coisas muito horríveis, assim. Então, a Rádio Nacional viu que funcionava, ela abriu um andar inteiro na Praça Mauá só para a radionovela. Ao todo, a emissora tinha quase 700 empregados fixos, entre músicos, atores, radiatores, enfim, é uma loucura, bandas, tudo que vocês podem imaginar. Então, eles ensaiavam e apresentavam ao vivo a novela. Então, o rádio geralmente ficava na sala, era grande, era caro, tinha que comprar prazo, mas aí, no final dos anos 40, nos Estados Unidos e nos anos 50 no Brasil, eles diminuem de tamanho, porque agora já tem as válvulas, né? Então, cada um na casa vai ter o seu próprio rádio. Esse rádio vai ter uma programação para os jovens, as pessoas podem levar para o campo de futebol, para a praia. Então, aumenta muito o número de programas e aumenta a audiência também, porque vai ser especializado, né? Mas aí, isso, nos anos 50, já começa a televisão no Brasil, em São Paulo, a televisão também é um aparelho de luxo, e a programação da televisão era toda o rádio com imagens. Era o que se fazia no rádio, ganhava a imagem, mas não tinha uma linguagem televisiva. As pessoas não sabiam fazer a linguagem da TV. Então, a partir dos anos 60, com o videotape, já podendo parar o videotape, a televisão ganha uma linguagem própria. Ainda há programas bons no rádio, como o PRK-30, que era um humorístico nonsense, o Balança Mas Não Cai, que é um humorístico também que veio depois da guerra. Tudo isso depois vai sendo passado para a televisão. A Rádio Jornal do Brasil tinha a característica oposta da Rádio Nacional, porque ela investia no jornalismo e tinha muito bom gosto, então ela foi a primeira emissora a colocar no ar a Bossa Nova. Não tinha o jabá, acho que vocês não sabem o que é o jabá. Alguém sabe? Alguém sabe? É pagar para uma música, para alguém tocar uma música. Exatamente. Isso não existia ainda, então o Tom Jobim ligava para a Rádio JB e falava: olha só, eu acabei de fazer uma música, manda alguém aqui com o gravador para eu mostrar. Então ele gravava e levava para a Rádio Jornal do Brasil. Então as pessoas que gostavam de Bossa Nova ouviam a Rádio JB, quem gostava de jazz também. Era tudo muito bem feito, jornalismo espetacular na Rádio JB. Então, cada emissora vai ter o seu público. A Rádio Tupi é mais popular, a Rádio Nacional nem se fala, né? Mas esses gravadores americanos, eles serviram também para a época das manifestações dos anos 60. O dono do Jornal do Brasil, Manuel de Brito, comprou, então as pessoas gravavam as coisas na rua, as manifestações, e depois colocavam no telefone. Então, a emissora dava em primeira mão as notícias que estavam acontecendo nas grandes manifestações dos anos 60. Alguns eventos foram muito impressionantes, né? Como, por exemplo, o incêndio no edifício Andraus, que o locutor estava falando e começou a chorar, porque ele viu que as pessoas estavam se jogando, uma coisa muito emotiva, realmente, né? Nos Estados Unidos teve o incêndio do Hindenburg também, o locutor não aguentou transmitir, né? Porque, então, as pessoas são vivas, né? Os locutores são pessoas que sofrem, né?
Então, nos anos 60, as emissoras começaram a tocar sua música, muito porque em 64 teve o golpe de 64, e aí não dava para falar de política, não dava para falar sobre coisa e nada, então elas realmente passaram a apresentar mais músicas, paradas de sucesso. Aqui já estamos nos anos 70, a Rádio Cidade foi uma emissora, voltou e depois, agora acabou de novo, né? Acabou de novo. Virou rádio evangélico. As rádios evangélicas tomaram conta do rádio AM, a CBN é a rádio que toca notícia, né? Mudou também, mas foi a primeira All News da rádio brasileira, e a Band News também, 24 horas não pode, 20 minutos não pode mudar, também fez um grande diferencial na rádio brasileira. Bom, isso aqui é uma estimativa, são 10 mil emissoras em funcionamento, esse número sempre tento confirmar, né? Mas com a internet tudo mudou, né? E com o streaming mais ainda. Então, os podcasts, o programa que você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, isso deu uma liberdade incrível ao ouvinte do rádio. O rádio nunca vai acabar, claro, ele vai mudar, mas ele nunca vai acabar. Ele realmente ainda é o veículo em que uma pessoa fala com a outra diretamente, ao contrário da televisão, você fala para uma massa. Você não sabe com quem você está falando. O rádio não. O rádio é uma pessoa falando com a outra pessoa. Bom, então é isso que eu queria falar com vocês. Vida longa ao rádio, aos 100 anos. Ela perguntou quando você lança. Olha, iria ser lançado esse mês de setembro, mas por questões políticas, hoje a gente está voltado muito à política, né? Então, para que a gente consiga um olhar melhor para esse projeto, eu acho que após as eleições. Eu acho que lá para a segunda semana de novembro, eu acredito que seja o lançamento. E aí a gente vai ter o lançamento, ele vai passar nacional, né, na Globo News Documentários originais, que é na sexta-feira à noite ou no sábado à noite, e no mesmo dia ele entra no catálogo Globoplay. Cleiton, queria te perguntar o seguinte, além do processo de produção, naturalmente, como é que você conseguiu arregimentar tanta gente importante, não só na história do rádio, mas como na vida nacional hoje, na vida do Brasil? Pessoas que são referências até hoje, ao mesmo tempo mostrando uma pujança ali do veículo com jovens à frente dele. Olha, às vezes eu fico pensando como é que eu consegui, né? Porque assim, aí é um terço ainda são 16 entrevistas, e desde o processo de produção eu tinha que ter também todo um cuidado, porque eu queria que todas as pessoas que participassem desse processo, ou estivessem ali falando diante da câmera, que são pessoas que realmente tinham uma ligação com o rádio. Desde o especialista, né, o pesquisador, a quem realmente vivenciou, quem dependeu do rádio para fazer, né? Então, assim, desde toda a construção, né, do Gilberto Gil. Por que Gilberto Gil? Gilberto Gil, ele dependeu do rádio 100% para ele ser o que ele é hoje, né? Fernanda Montenegro como atriz, né? Aí tem a Doris Monteiro, tem outros artistas também, não vou nem falar para não esquecer, assim, mas então, desde todo esse processo, eu queria que todas as pessoas que participassem, elas tivessem uma história, né, 100% com rádio, assim. Oi, meu nome é Olivia. Eu queria saber como é que foi essa sensação de você fazer esse documentário todo sozinho, desde a ideia até a produção, até entrevistar grandes nomes, né, como Fernanda Montenegro. Queria saber como é que foi essa sensação. Confesso que no início foi bem desafiador, né, como qualquer outro trabalho, mesmo se eu não tivesse feito tudo sozinho, mas eu acho que é aquela coisa, quando eu terminava a entrevista, eu falava, nossa, eu entrevistei a Fernanda Montenegro. Que assim, ela já chegou um momento que foi entrevista longa, cada um levou 1 hora mais ou menos, a professora também foi a mesma coisa. E a gente fica ali conversando e depois eu ficava perguntando, nossa, eu tive muita cara de pau mesmo, assim. A força de vontade era tão grande de realizar que você depois acaba que ali ficando muito comum, né? Porque hoje, para você ter uma pessoa, por exemplo, como a própria Fernanda e um projeto, ela tem que primeiro gostar do projeto, né? Não é só porque ela é uma funcionária da TV Globo que ela obrigatoriamente tem que participar. Então, ela tem que gostar do projeto, tem que gostar da ideia, é uma coisa pessoal dela que ela vai ter que falar. Então, a partir do momento que ela aceitou, isso você já chega na hora da entrevista já um pouco mais feliz. Mas, assim, depois que terminou todo o trabalho, eu vi realmente o trabalho imenso que eu tive, que nem eu tinha
noção disso, assim. Eu tive finais de semana editando o filme na minha folga, né? Mas, claro, como eu falei para vocês, porque eu quis, porque eu queria que a coisa acontecesse, né? E, assim, a sensação é maravilhosa. Depois que você termina tudo, vê o produto pronto ali, você faz, ufa, consegui, que louco isso, né? Mas, assim, só dá vontade de fazer outros, né? Já estou com outros projetos, né? Minhas férias é agora em outubro, e nas minhas férias eu vou já gravar outro documentário. Então, assim, é aquela velha história, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. O segredo é nunca deixar de ter essa câmera na mão e a força de vontade de querer fazer, de ir. É isso. Oi, meu nome é José. Como você tem vários registros muito antigos de áudio, né, do documentário, como é que eles estão gravados? Como é que eles foram conservados esse tempo todo, sabe? Porque na época, como fazia para ter essa gravação? Isso. Tem uma coisa muito interessante, porque no início do rádio, tem umas imagens do Rio de Janeiro que eram alguns cineastas ou pessoas de alto poder, né, financeiramente falando, que tinham câmera de película. Então, essas pessoas viam o Brasil, iam para a praia de Copacabana, essa coisa da ideia de que o Brasil foi um país muito tempo vendido lá fora como um país de prostituição, essa coisa da mulher do Copacabana com biquíni. Então, isso atraía essas grandes pessoas que tinham essas câmeras e eles iam para a praia filmava a cidade. E isso foi rodando o mundo, né? E esses arquivos, quando surgiu o Museu Som, o Museu de Imagem do Som, eles começaram a ter esses arquivos, esses acervos foram guardando, né? É tanto que quando você ouve falar da semana 22 de setembro, as mesmas imagens que vai passar na TV Globo vai passar nas outras emissoras, né? Porque eram do mesmo cineasta, do mesmo autor. Então, o que acontece? E em relação aos áudios da própria rádio, cada rádio ela tem o seu acervo, né? Então, assim, não foi fácil, mas a gente conseguiu liberação. O próprio Museu de Imagem e Som, eles têm um acervo gigantesco, né? A Biblioteca Nacional também tem um acervo gigantesco, assim, de coisas surpreendentes, coisas que você nem imagina, assim, que existem essas imagens, esses áudios. Só que aí a gente teve que pedir também autorização, mesmo que elas perderam, né? Já esqueci a palavra, depois de 100 anos. Direito autoral. Isso já está, mas tem uma palavra. Caiu em domínio público. Isso. Mesmo que ela caia em domínio público, tem um site também nacional, né, Brasil, que tem lá tudo que já caiu em domínio público. Se tiver algum parente vivo, o ideal é que você peça, né, autorização e acredite. Mas olha só, tem sons, por exemplo, antigamente se gravava em acetato. Então, os prefixos, eu tenho coleção de prefixos, mas tem na rádio também. Se você for no YouTube, você vai encontrar muita coisa gravada. No Arquivo Nacional também tem. Só que no Arquivo Nacional, muitas vezes, você não sabe o que é aquilo. Na época da guerra, que você pesquisar lá, eu não sabia exatamente quem estava falando, qual era o programa, mas você tem registro no Arquivo Nacional, tem no Museu da Imagem do Som do Rio, de São Paulo, tem acetatos. Infelizmente, o acervo da Rádio Nacional hoje está diluído, muita coisa para Brasília. Eles querem vender aqueles andares da Rádio Nacional, mas ainda tem registro. Tem pessoas que colecionam esses registros e vendem até ilicitamente programas inteiros, como a Collectors, né, que foi processada, tal. Mas era um cara que via os discos estragando na Rádio Nacional, ele pegou tudo, levou para casa, limpou, gravava fitas na época, e eu pedia para os alunos irem na loja Ipanema, os pais adoravam, porque eram programas inteiros gravados. Então, tem esse acervo, é só você procurar exatamente o que você quer. Agora, tem perdas assim inestimáveis, né? No caso, você citou a Rádio JP, você falou dessa visita do João Gilberto, como tantas outras. A Rádio Jornal do Brasil, ela produzia tesouros. Teve um áudio que circulou recentemente, que foi a primeira audição do Cartola cantando As Rosas Não Falam, que foi ao vivo no programa da Rádio JB. Então, e tinha um programa chamado Noturno, que às terças-feiras ia sempre um convidado. Então, eram preciosidades. A própria rádio incorporava esses áudios na sua programação musical. Então, por exemplo, Milton Nascimento tocando Canção do Sal, ele ao violão. Tom Jobim tocando piano. O piano da emissora, no estúdio especial que havia. Então, eu acho que a gente sofre muito, você deve ter sofrido muito na sua pesquisa, com essa nossa pobreza documental e com a negligência, né, que tomou conta das nossas instituições, empresas e tudo mais durante décadas.
ou séculos, foi o O caso. Mauro trabalhou na Rádio JB muito tempo, né? Sim, foi há 8 anos. Trabalhei 8 anos jornalismo, né? do jornalismo direto. Mas a gente tinha contato com esse lado artístico até pela convivência física, né? O professor Soares Júnior, Creso Soares Júnior, vai fazer uma pergunta. Cleiton, eu acho que o Mauro falou uma coisa aí importante sobre essa negligência com os arquivos, e só falando um pedacinho, a Rádio Mayrink Veiga, que é a rádio que a Fernanda Montenegro e o Chico Anísio começaram, não tem um áudio, simplesmente porque ela era uma rádio janguista, e uma das primeiras coisas que a ditadura fez em 1964 foi terminar com um arquivo, queimou, sumiu com o arquivo da Rádio Mayrink Veiga. Fecharam o prédio, até hoje fechado, não sei o que tem lá dentro, você passa por lá, você não pode entrar. Que loucura, passados 60 anos, né? Está fechado. Mas, Cleiton, eu queria te fazer uma pergunta mais de ordem técnica, assim, você usou a figura de um narrador em off ou você fez uma colagem dos depoimentos, que é uma tendência dos documentários de hoje, que é, em vez de usar a narração em off, usar a colagem. Por esse trecho aqui, parece que foi uma colagem de depoimentos. E eu queria perguntar para você, como realizador, por que você tomou esse caminho? Obrigado. Eu que agradeço. É uma pergunta interessante. Eu não trabalho com off. Eu acho que o próprio personagem, a pessoa contando a história, ela vai ali se desenvolver por si só. Desde quando eu pensei no documentário, eu em nenhum momento pensei na possibilidade de ter off, né? Muita gente perguntou sobre isso. Até hoje, no RJ2, lá da TV Globo, eu faço umas matérias também nessa pegada de documentário, né? Esporadicamente eu faço algumas e não uso off, né? Eu acho que, como eu disse, a pessoa mesmo pode contar a história e se você souber costurar aquilo ali, é uma corrente, né? Se souber costurar aquilo ali, você consegue deixar aquilo muito bem contado. Então, desde o início eu pensei dessa forma. É uma tendência, né, do cinema, a gente está tendo essa tendência agora de serem construídos assim. Eu confesso que também o off é importante, mas dependendo da história, em algum momento, fica uma coisa muito chata, né? Eu acho que a coisa dinâmica, se tornar um produto muito mais dinâmico, hoje o que é que a gente pede? A coisa rápida, mensagem rápida e dinâmica, é o que todo mundo mais gosta de ver. E eu pensei também por esse lado. Há uma questão muito importante, eu gravei o filme todo em 4K. É uma coisa ainda muito futurista, mas recentemente a Globo até publicou que em 2025 a gente vai ter tudo em 4K, né? O Globoplay já tem dentro da plataforma 4K para exibição, né? Você escolhe lá no seu plano, mas em TV aberta a gente já está se preparando para isso. Então eu pensei no futuro, como é um material científico, o filme ele é um material científico, eu imaginei que daqui a 20 anos alguém que queira assistir o filme, ele vai estar em 4K e ele ainda vai ter uma imagem com qualidade, né? Que queira não, que realmente isso vai acontecer. É um material científico, são 100 anos do rádio, né? Então, isso provavelmente... Então, assim, essa linguagem é uma linguagem bacana, eu acho uma coisa mais dinâmica, né? Então, ele está todo costurado dessa forma. Não, até porque isso tem uma aproximação muito grande da linguagem do rádio para a linguagem da televisão hoje em dia. Tanto é que, muitas vezes, assim, há vários programas de televisão em que você pode ouvir, tipo, que história é essa, Porchat? A Cecília Fleisch, uma vez, acho que eu falei certo o sobrenome dela, mas eu posso estar errado, ela disse uma vez que quando ela está apresentando o programa na Globo News, quando ela quer que a pessoa preste atenção na imagem, ela fala assim, você podia dar uma olhadinha agora para a tela? Quer dizer, ela apresentando, ela já admite que aquele programa está sendo mais ouvido que visto, né? E é curioso porque você, adotando a colagem, né, no documentário visual, é uma linguagem que o rádio ainda precisa descobrir como fazer, porque sem a imagem de quem está falando, sem o crédito de quem está falando, o rádio tem que fazer o documentário, o áudio documentário, ele tem que ser com a voz em off.
porque senão fica muito... Assim, eu trabalho com isso há muito tempo. Então, assim, Fernando Montenegro começou a falar, eu sabia que era Fernando Montenegro, sabe? Mas, por exemplo, Miguel Jost, eu não sabia quem era. Então, no rádio, eu tenho que continuar fazendo essa voz em off para conseguir conduzir o cara. E os novos documentários, eles permitem que o olhar próprio da pessoa seja o condutor nessa viagem que o realizador propõe. Só isso. Não, eu acho que até respondi de uma forma até egoísta minha, ou seja, de televisão. Né? Então, quando a gente é de televisão, né, é bem diferente. Mas, assim, quando a gente é de televisão, a gente pensa muito na questão da imagem, né? O rádio não tem isso. O rádio, ele é tão maravilhoso, ele é tão forte, ele é tão mágico, que ele te dá a possibilidade de você imaginar. Eu acho, ele força tanto a mente da gente, né? Estimula a gente a pensar, construir aquela história, aquela imagem. Isso é mágico, né? Como eu venho de televisão, sou de televisão, eu me preocupei mais com isso, mas eu sei dessa importância, tá? Eu sei dessa importância do off, do áudio, porque, assim, hoje a gente está aqui por quê? Por causa do rádio, né? A TV existe por conta do rádio. Então, o rádio é isso, é mágico, é brilhante, Só uma coisa para eu não esquecer, vocês falaram, a professora falou do acervo, né? Uma coisa, isso está no filme também, eu faço uma crítica sobre o prédio, o edifício à noite. Na minha opinião, não é uma opinião profissional, é uma opinião como Cleiton mesmo, como cidadão. Eu acho que aquele prédio hoje poderia ser um grande museu do rádio, né? Então, dentro do filme, a gente faz uma crítica sobre aquele prédio que está abandonado. Muitas coisas que estavam dentro do prédio, que pertenciam à Rádio Nacional, hoje se encontram lá no Museu da Imagem e do Som. Muita coisa em Brasília também. Isso. Inclusive, lá no Museu da Imagem e do Som, eles estão com a exposição, tem um rádio, o primeiro rádio que chegou no Brasil, a pilha, que foi a Carmen Miranda que trouxe. E esse rádio também está no filme, a gente mostra esse rádio. Então, tem algumas peças lá para pesquisadores que estão no Museu da Imagem e do Som. Beleza, queria parabenizar o Cleiton, naturalmente, convidado de honra por essa iniciativa, um trabalho historiográfico de peso, de densidade, que eu acredito que vai contribuir muito para as reflexões. Como disse a professora Rose Kenaz, a quem eu parabenizo também, junto com o Mauro, aí, pela mesa, pelas apreciações, pelas reflexões e tal. Como disse a Rose, o rádio está sempre se reinventando, até porque ele tem essa relação visceral com as vanguardas, né? Você, Rose, apresentou algumas das vanguardas aqui que o rádio lançou nesses 6 anos, né, 100 anos, né? Então, é importante também para a construção da nossa memória, para a produção de sentidos, né? Inclusive na cultura esportiva. Queria só fazer 2 observações rápidas antes da pergunta aqui para o Cleiton. Lembrando, você falou em Band News, em Globo News e tal, o nosso decano Mauro aí participou, né? Lembrando que elas, na verdade, ajustaram o modelo da Tenteno Mimes, né? Só para situar historicamente, que é a rádio que digamos, uma das pioneiras do All News, né? E outra observação, você falou em Noel Rosa, né? Só para lembrar, tem uma biografia, né, do João Máximo, né, interessantíssima, sobre o Noel Rosa, que, na verdade, funciona também como um grande panorama da cena cultural carioca, né, daquela época, que é talvez a grande beleza das biografias. Cleiton, é o seguinte, aqui, cara, tem alunos de publicidade, de cinema, jornalismo, estudos de mídia, e a gente está sempre discutindo, né, cara, nesse sistema midiático tão híbrido, tão plural. Você começou a tua fala hoje falando sobre a importância da pluralidade, você personifica essa pluralidade. Eu queria, assim, uma avaliação sua, para onde é que você acha que caminha, né, o rádio ou o áudio, né, nesse contemporâneo tão híbrido, tão plural, em que os meios, as linguagens se fundem e passam a exigir, né, também outras competências do profissional de comunicação. O rádio nunca vai acabar. Eu acho que é um casamento hoje. A gente hoje tem um casamento do podcast com a imagem, né? Hoje a gente já vê muitas emissoras de rádio com transmissão ao vivo dos próprios estúdios, né? É uma tecnologia, é um casamento. Então, eu acredito que os dois vão caminhar juntos, né? E por muito tempo, já estou ficando com vergonha, porque eu acho que eu não estou te respondendo bem, mas assim, eu acredito que o rádio e a TV e a imagem, sim, são coisas que vão se casar
pro resto da vida e não sei porque eu me fugi do tempo. Acho que eu estou mais preocupado com o tempo do que... Não, fica tranquilo. Você está fazendo o encerramento de luxo aqui da nossa mesa. Fazer uma observação, assim, vocês que adoram futebol, que vai ter agora uma mesa de futebol, tudo. O Ari Barroso foi o primeiro speaker esportivo fanático pelo Flamengo. Ele subia no telhado, porque não deixava ele entrar nos outros times, no Fluminense e tal. Ele estava ao lado das galinhas, né? Ele estava, quando ia falar o gol, as galinhas cacarejavam, ninguém sabia se tinha tido gol ou não. Mas o que eu queria mostrar a diferença, né, de hoje do passado, né? O Ari Barroso uma vez achou que o juiz estava roubando o Flamengo, ele largou o microfone e foi bater no juiz. E as pessoas em casa, o que está acontecendo? Ninguém fala nada com a gente. Bom, gente, estamos chegando ao fim desta primeira mesa do nosso dia dos 100 anos do rádio. Eu queria agradecer muito, primeiro, essa descoberta fantástica, quer dizer, foi uma descoberta mútua, né? Do Cleiton com a Rose com o Cleiton. Então, eu queria agradecer os dois por essa tabelinha que foi feita aqui. Cleiton, foi um prazer enorme conhecê-lo e essa mostra do seu trabalho que a gente pretende ver completa num futuro bem próximo, esperamos nós. Tá? Muito obrigado, Rose, pela aula, pelos esclarecimentos. Muito obrigado a vocês, a quem está nos assistindo também à distância. E daqui a pouco o professor Creso Soares Júnior vai estar ancorando uma outra mesa, dessa vez sobre o rádio esportivo. Obrigado e até a próxima.